falando de... Radiciação. Já falamos de potenciação. E agora vamos na radiciação. Pronto, olha aí, né? Porque tá tudo na sintonia da revisão do nosso ensino fundamental, né? Vocês lembram que lá é sexto ano? Sétimo? Sexto já viu uma raiz quadrada, já viu uma raiz cúbica. Então, olha aí. Então a gente vem nessa pegada, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho com vocês para não termos dificuldade mais na frente. A hora que a gente precisar lá nas funções de desenvolver uma raiz, a gente já vai saber, né, professor Maurício? Sim, com certeza. E o melhor de tudo, já fizemos a conexão, tá, entre a potenciação e a radiciação. Fizeram não. Fizemos sim. Antes da aula 20, vocês vão lembrar, na aula 20 foi notação científica, então foi uma pegada assim meio de potência, mas só potência com base 10. Mas antes dela, nós resolvemos algumas potenciações cujo expoente era uma... Isso, uma fração. Ele respondeu, estão atento ali. Uma fração, né? E claro, a gente vai agora iniciar a nossa aula de radiação. A gente fez ela em duas partes, porque uma a gente traz aquela parte inicial, os conceitos e tudo mais, e na próxima a gente vem com as propriedades, né? E aí, claro, assim como a gente fez na potenciação, a gente vai desenrolar aqui na radiciação também. Vamos lá? Vamos. Vamos de olho na telinha, olha a aula vindo aí, 21.1. Muito bem, vamos então para a primeira parte da radiciação. Na parte que vamos trabalhar o estudo das raízes e algumas propriedades da radiciação. Beleza, e claro que tem abraço, né? O abraço vai longe. Sim. E o oferecimento da aula de hoje vai para... eu já fui nessa escola, já mesmo. Sério? Olha que bonitinha, bem arrumadinha, né? As nossas escolas da zona rural de Rondônia. E aí, estamos chegando junto aí, vamos lá? Chegando nessa escola, a nossa escola de hoje, vamos junto. E aí, essa escola tão legal, tão bem arrumada, será que é onde, professor Maurício? Eu vi uma parecida em Guajará. Guajará? Aqueles rumos de Guajará ali. Não sei se é, mas eu vi uma parecida. Se bem também que tem outra parecida na estrada que é para Buritis. Elas se parecem bastante. As escolas do estado meio que se parecem, né? Mas a gente vai agora descobrir de onde em que localidade está a nossa escola homenageada do dia de hoje. Vamos ver? A escola de hoje é a escola Isidoro Stedley, em Isidolândia. Isso mesmo, distrito de Isidolândia, no município de Alta Floresta. Eu já fui lá bem no comecinho da mediação tecnológica, onde a gente estava recém iniciando aí as primeiras turmas, né, galerinha? Então vem aqui pra gente mandar aquele recado, né? Então fica aqui o nosso abraço aos professores presenciais, com todo o nosso carinho, e um beijo no coração dos alunos, em especial os do primeiro ano, beleza? Beleza. Seguimos em frente então, falando do estudo de raízes, né? Mas será que são raízes de planta? Bom, pode ser, né? Então a gente sai da matemática e entra na NBAZ. Quase vamos isso. falar de raízes agora, as raízes mais profundas. Passando pela biologia Isso. e tudo mais. Né? A matemática faz o estudo das raízes, mas as raízes não as raízes das plantas, e sim a operação inversa da potenciação. Isso mesmo. Operação o quê? Inversa. É fazer o inverso. Olha aí, será que você lembra? Você lembra, afinal, o que é essa radiciação? Vamos lembrar? Quando a gente está estudando a adição, logo em seguida a gente estuda a... Subtração. Porque uma junta, a outra tira. Isso. Beleza. Na sequência, a gente vem vindo com a multiplicação. Aí, juntamente com a multiplicação, a gente estuda a... Divisão. Isso mesmo. Isso são chamadas de operações inversas. E quando a gente trabalha a potenciação, na coladinha com ela, não podemos deixar de falar da radiciação. Então, peraí, rapidinho. Se é operação inversa, a multiplicação faz multiplicações por fatores iguais. Isso. Então, na radiciação também, eu posso resolver também, se eu quiser, usando divisões por divisores iguais? Pode mesmo. Mas tem alguma regrinha, com certeza. Vai ter alguma coisinha aí muita coisinha, né? Então Os alunos que estão, assim, assistindo as nossas aulas e fazendo os resumos da aula do dia, ou pelo menos do assunto, né, que está em questão, né? Então, fizeram já o resuminho da potenciação, agora vamos fazer o da radiciação. Então, se liga na dica, tem muita coisa para ver. Olha lá, na telinha, vamos lá.
Então, falando de radiciação, você sabe o que é uma raiz quadrada? Essa raiz que foi moldada dentro de um jarro quadrado, né? Olha lá. Mas não é essa raiz quadrada que a gente está falando, e sim da operação matemática que tem esse símbolo aqui, né? Esse símbolo chamado de radical, né? Então, nesse momento, não é dessa raiz quadrada que a gente está falando, beleza? Beleza. Vamos em frente? Muitas vezes nós resumimos a radiciação simplesmente a raiz quadrada e a raiz cúbica. E não é uma culpa do aluno. Muitas das vezes nós, professores, só explicamos, só passamos essa parte, né, da raiz quadrada e da raiz cúbica para o aluno. A radiciação vai muito além da raiz quadrada e da raiz cúbica. Por quê? Porque a gente vai entender a estrutura da radiciação e vai ver que existem outros tipos de raízes. A gente não se limita só à raiz quadrada e à raiz cúbica, certo? Vamos lá então? Primeiro a gente vai relembrar as partes de uma radiciação. Aqui a gente tem, por exemplo, a raiz cúbica do número 64 e o resultado é 4. Mas por quê? Por quê? Porque nós temos aqui um radical indicando que eu preciso encontrar um número que multiplicado 3 vezes vai resultar nesse meu 64. E esses números serão indicados pelo seguinte, tá? Aquele númerozinho que está lá em cima é o nosso índice. Esse númerozinho aqui é o índice. Ele indicando quantas vezes repete o resultado aqui, né? Isso. Depois a gente tem o radical, que é o símbolo, né? O símbolo da radiciação é o radical. Beleza? E o lá de dentro chama-se radicando. E no final a resposta é a raiz. Entenderam? Captaram a mensagem? Então anota aí, porque é bom a gente saber, né? Quais são os elementos da radiciação. Quem é índice, quem é radical, quem é radicando e o resultado que é a raiz. Vamos junto com o nosso amiguinho aí, indignado. Não, os alunos não estão indignados, não, jamais. Olha aqui, os alunos. Não. Mas ele está indignado, ele está se perguntando, então, por quê? Por quê que a raiz cúbica de 64 é 4? Por quê, professor Maurício? Por quê? Né? Se a raiz cúbica faz o contrário da potência, então é aquele detalhe. Que número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, ao cubo, vai resultar em 64? 64. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, 4 elevado à terceira potência é 64. Por isso que a raiz cúbica de 64 resulta em 4. Tá? Ai, meu Deus do céu, acho que fiquei mais confuso do que ficou mais difícil de explicado. Não. Será? Não, acho que não. Não, acho que não, né? Vamos, então... Praticar? Vamos praticar um pouquinho? Praticar? Olha lá, antes de praticar, a gente fala um pouquinho mais da teoria, mas já a gente vai para a prática. Na telinha, então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Olha lá. A radiciação é uma potência com expoente fracionário, na verdade, né? Vimos naquela outra aula, não é? Essa ideia. Então, nós temos 2 definições práticas. Operação inversa e uma potência com expoente fracionário. Mas operação inversa é só inverter assim de cabeça para baixo? Deve ser, não é? Eu acho que é. Operação inversa, será que é só fazer isso, professor Maurício? Olha aqui. Gente, a operação inversa, será que é inverter o número de cabeça para baixo? Deve ser, não sei. É isso não, né? Não, isso aqui tá tirado. Não, mas... Peraí, então se eu tenho um 2 ao cubo, o inverso é 3 ao quadrado? Não, também. Então não, peraí, tá difícil esse negócio. Já a gente vai facilitar. A operação inversa não é inverter o número de cabeça para baixo, tá? É o que a gente já disse. A adição é o inverso da subtração, multiplicação da divisão e a potenciação da radiciação. É isso aí. Vamos lá então, continuando um pouquinho mais os nossos estudos, a gente vai entender agora o porquê de tudo isso. Olha lá. Não é isso, não é. Não é. Atenção. Operação inversa significa que iremos fazer o contrário da potência. Na potência, multiplicamos e na radiciação iremos dividir. Lembrando que os fatores têm que ser os mesmos, então os divisores também têm que ser o mesmo. Então, já dizendo, não é isso, tá? A operação inversa não é isso. A gente vai apenas, significa então, né, que a gente vai fazer o contrário da potenciação, que é a sua operação,
que nos dá o inverso, né? Na potência a gente multiplica, na radiciação iremos dividir. Né? Vamos ver como funciona, então? Vamos lá, veja como funciona. A raiz quarta de 81, eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes, tem resultado 81. Então, o 81 a gente pode também fazer o quê? Fatorar, decompor, né? Quando a gente decompõe o 81, a gente já sabe que 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 3? 9. 9 vezes 9? 81. Olha que legal. Então, quando a gente faz isso, a gente esmiuçou o 81 aqui, né? Em vários fatores iguais, porque tem que ser igual. Tem que ser igual. Na potenciação já é igual aqui também. Então, a gente já sabe que o 3 é a nossa raiz, é o nosso resultado. Então, o grande objetivo é procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, dê aquele resultado. Muito bem! Delícia! Vamos lá? Muito legal! Então, quando a gente descobre, entende o porquê das coisas, tudo vai se tornando mais fácil, né? Vai ficando a facilidade da matemática e entender o que está acontecendo. Então agora fica tudo mais claro. Porque olha só, antes nós ficávamos presos na raiz quadrada, e aí tu perguntava assim, quanto que é a raiz quadrada de 100? E o menino ficava, peraí, 100? 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4... Ele fica até chegar no 100. Verdade. Então quer dizer que agora eu posso usar a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão, verificar os fatores iguais. Aí eu vi lá um detalhe importante, olha só, o número que está na potência tem que ser igual ao que está no índice. Tem que ser igual. Então eu vou organizar. Quando a gente decompõe aqui o 3, né? São 3, ele vezes ele, 4 vezes. Aí isso aqui já é uma propriedade. Só que a gente vai ver na aula que vem, mas isso aqui já é uma propriedade. A gente pode eliminar o índice com o expoente e resulta só o número que está lá dentro. Mas eu também já vi outro detalhe importante. Eu vou voltar na potência agora, vou lá para a potência. Lembra que na potência, quando o meu expoente é fração, eu transformo no radical? Aí o que está no número fica dentro e o que está no denominador fica fora? Fora, tem isso também. Se eu transformar numa fração aqui, vai ficar 3 elevado a 4 sobre 4. 4 sobre 4? 1. 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 Ele mesmo. Olha aí, gente, tudo é fantástico, né? É fantástico. Tudo se transforma em matemática quando vai ficando fácil, vai ficando muito claro, muito lindo, muito limpo, né? Perfeitinho. Perfeitinho. Mas claro que a gente vai mostrar mais situações para vocês e com o decorrer da aula a gente vai relembrando e vai entendendo direitinho como tudo isso funciona, tá? Olha lá, na telinha então, quando a gente fala de como chegar nesse 3 vezes 3 vezes 3, eu fazendo o quê? Sexto ano, fatoração. Decomposição em fatores primos. Ou só chamar de fatoração. Divisões sucessivas pelo mesmo número. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3 é 3. Dividido por 3, 1. Chegou no 1... Acabou a divisão. Então, 81 é o mesmo que 3 elevado ao expoente 4. Por isso que a gente pode substituir aqui o 81 por 3 elevado à quarta potência, né? Muito bom. Mas no mexer, no fringir dos ovos, o seguinte, né? É só você pensar, quando tem uma raiz para você, você vai pensar que número, eu multiplicando ele tantas vezes está lá no índice, vai dar o resultado que está lá dentro. É isso que você precisa fazer. Beleza. Certo? Vamos para exemplos? Vamos lá? Utilizando a fatoração, encontre as raízes. Então, nós temos aqui no primeiro número a raiz cúbica de 125, ou seja, que número que dividido por ele mesmo 3 vezes... Opa, dividido não, calma aí, multiplicado. Vai dar 125. Já que ele está pedindo para usar a fatoração, vamos usar, né? 125 a gente tem que fatorar. 125 vai dar por 2? Não, porque é ímpar. Dá por 3? Não, porque a soma dos algarismos dá 8. Então vai dar por 5. 125 por 5? 25. 25 por 5? 5. E 5 por 5? 1. Beleza, então ficou 5 vezes, né? Então 5 ao cubo, né? Então quando a gente vai colocar aqui, ó,
que vai acontecer? Vamos fazer já aplicando a propriedade, né? A gente pode fazer isso aqui e o resultado fica 5. Ou, igual o professor disse, vai ficar 5 transformando em fração, né? O expoente fracionário, 5 dividido por 5 elevado a 3 sobre 3 é o mesmo que 5 elevado a 1, que vai dar 5. Mas não precisamos de tudo isso. Precisa fatorar toda vez? Não, não precisa. É só você pensar qual é o número que ele vezes ele vezes ele vezes ele 5 vezes vai dar o 32. Peraí, o 1 não é, né? Porque o 1 vai sempre dar 1. Então, vamos tentar o 2. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Vezes 2? 16. Vezes 2? 32. Pronto, olha aí. Então, o resultado é 2. Muito bem, né? O resultado final é 2, porque 2 na quinta é 32. Vamos pensar o 256 agora. Qual é o número que ele vezes ele vezes ele vezes ele 4 vezes vai dar o que está lá dentro? Bom, o 2 não é, né? Porque o 2 4 vezes dá 16. A gente fez lá em cima agora. A gente acabou de fazer, né? Então deixa eu ver. O 3 a gente já vai ver o que dá 27, né? O 3 dá 81. É 81, desculpa. Fizemos agora. Então vamos tentar o 4? 4 vezes 4? 16. Vezes 4? 64. Vezes 4? 256. Beleza, então 4 é a nossa resposta, porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes dá o valor que tem dentro do radical. Vixe, mas negativo você não sei fazer não, professor. Ixi! Não sei não. Negativo não sei não. Já tô negativa, né? Pula. Vamos lá então, tem que dar um valor negativo? Então provavelmente é um número negativo, São 3 né? vezes? 3 vezes, ó. Ah, então é negativo, porque menos com menos é mais com menos é menos. E a gente já viu que 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, com certeza, o resultado aqui é o menos 4. Beleza? Então, é só pensar, né? Para resolver a radiciação, para desenrolar uma radiciação, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar qual é o número que ele, multiplicado tantas vezes por ele mesmo, não podemos multiplicar por valores diferentes, multiplicado por ele mesmo vai dar o índice que manda, né? O índice, esse númerozinho pequenininho aqui, é quem manda. E quem está dentro, a gente quer buscar esse resultado. Então, qual é o valor que multiplicado tantas vezes quanto o índice indicar vai dar o resultado lá de dentro? E nesse fato de encontrar o número, se eu tiver dificuldade, porque às vezes para alguns fica muito rápido, né? Ah, eu acho que é 2, não, é 4, não, é 5. Para outros fica mais atrasado, mas demora um pouquinho. Não, peraí, por que foi 2? Por que foi 5? Aí usa a fatoração. Lembrando que na fatoração, que nós fizemos aqui do 125, por que nós só testamos o 2, o 3, o 5? Porque são números primos. Só pode fatorar usando números primos. Muito bem. E quando a gente fala de fatoração, a necessidade de fazer, às vezes facilita, mas não necessariamente. Se você sabe pensar, né, usar o seu raciocínio lógico e pensar qual é aquele número que ele vezes ele, tantas vezes vai dar o valor que está lá dentro, pronto, de cara você já resolve, não precisa fatorar. A gente fez fatorando um para mostrar de exemplo para vocês, tá? Agora uma coisa importante, como se lê uma raiz, porque às vezes... R com A, I com Z, raiz. Como se lê uma raiz, né? A gente já viu que existem as raízes quadradas, tem raiz cúbica, mas agora mesmo a gente já viu uma raiz que o índice era 4. E aí, como é que a gente lê? Bom, 2 é raiz quadrado, 4. Raiz cúbica. O 3 é cúbica e o 4 é o quê? Raiz tetra? Tetra. Raiz penta? Penta. Raiz hexa. Vamos lá, vamos entender melhor como que se lê uma raiz, porque aluno da mediação não vai mais passar vergonha cometer gafes aí na matemática. Olha lá. Quando o índice for 2, índice 2, lembrando que o índice 2 não precisa aparecer. Nós vamos chamar de raiz quadrada. Raiz quadrada. Lê-se raiz quadrada ou não aparente também é uma raiz quadrada, tá? Então, aparecendo 2 ou não aparecendo, circulamos aí. Aparecendo ou não aparecendo, a gente vai ler raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é o 3, por quê? 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada do 49 é o 7, por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Agora vamos lá quando o índice for 3, né? Se o índice for 3, a gente lê? Raiz cúbica. Aí já vimos, né? Cúbica. Raiz cúbica de 64 é o 4. E se o índice for maior que 3, como é que a gente vai ler? Ixi. Não é raiz tetra, não?
Não. Aí nós vamos ler da seguinte forma: quarta, quinta, sexta, sétima. Só coloca raiz quarta do número, olha lá, raiz quarta de 81. Aí, raiz quinta de 32. Raiz sexta de 64. Sempre seguindo essa leitura mesmo. Ordinal? Ordinal. Lembrei dos números de libras. Lembrei. Cardinais e ordinais. Vamos lá, então, vamos para mais exemplos, então. Escreva como se lê as raízes a seguir, bora ver. Letra A, temos a raiz. O índice é 3, né? Aham, índice 3. Né? Índice 3 é raiz cúbica. Raiz cúbica. A raiz cúbica, índice 3, então raiz cúbica, né? De 27. Raiz não tem acento. Cúbica, cúbica tem. Raízes tem. Isso, raízes tem. Aqui a gente já vai dizer raiz quinta. Muito bem. Aqui a gente vai dizer raiz sexta. E aqui a gente vai dizer raiz décima. Tem a cesta de fruta, né? É verdade. Mas a gente não pode falar porque acho que tem uma charada com isso daí. Tem. Eu vou ficar aqui. Brincando com os números, né? Pois é. Raiz décima, raiz quinta, raiz sexta, raiz cúbica. Então, como se lê é muito importante também. Avançando, então, agora, vamos lá? Na radiciação, existem alguns detalhes que confundem muitos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio. Como assim? Então, muito cuidado, precisamos prestar atenção, esses detalhes que às vezes pega a galerinha de surpresa, né? O que acontece? Quando a gente está falando de Enem, lembra que o Enem é uma pegada assim, né? Um pouco diferenciada no sentido que tem uma leitura, uma interpretação, e às vezes já caiu questões de apenas resolver uma radiciação. Só que, atenção, calma nessa hora. Olha só. Muitas das vezes, nós falamos de Enem, nós queremos nos preparar para o Enem e só queremos pegar aquelas fórmulas gigantescas. Essa fórmula aqui vai cair, essa daqui eu tenho certeza que vai cair. E às vezes o Enem vem numa pegada mais light, mais básica. Mas além do básico, mas sempre mesmo sendo básico, né, professora Maurício? Aí é que tá o detalhe. É aí que a gente tem que ter cuidado e prestar atenção. Aí que atenção. mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque às vezes o que parece simples tem algo escondidinho ali por trás que a gente precisa desvendar. Então é dentro desses detalhes que a gente vai mostrar para vocês não caírem nessas pegadinhas aí, tá bom? Não é pegadinha, não. É porque a gente acostuma, porque alguém fala assim, isso é pegadinha. Não é pegadinha, é regra. É regra. São detalhes da regra. E como diz um cidadão bom aí, a regra é clara. A regra é clara. Vamos lá, então, muito cuidado, vamos aos detalhes. A gente vai mostrar para vocês o que tem por trás de tudo isso para vocês não se enganarem, não se confundirem. Olha lá. Cuidado número 1. Quando o índice é ímpar, o índice de aquele número lá dentro ele é ímpar. Nesse caso, nós temos as possíveis respostas, tanto positiva quanto negativa. Por quê? Porque mais com mais é mais com mais é mais. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos. Uou. Então aqui eu posso ter a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de menos 8. E os dois vão existir. 2 positivo e o outro 2 negativo. Raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 2. Pode isso, Arnaldo? Pode, porque o índice é ímpar, tá? Então, se a gente tiver 3, se a gente tiver 5, se a gente tiver 7 aqui no índice, não vai ter problema que isso pode acontecer. Então, se tem esse cuidado com o índice ímpar, deve ter para o índice par também. Vamos lá, cuidado número 2. Agora, quando o índice é par, aí, isso que aconteceu aqui não vai proceder, tá? Por quê? Por conta das regras de sinais, olha lá. Se o índice é par, o valor de A pode ser apenas positivo. Não existe essa situação, porque menos com menos vai dar mais.
tá? Então, muita calma nessa hora, fiquem muito atentos a esses detalhes, tá? E não podemos ter raiz de índice par dentro do radical, o radicando negativo. Isso, e isso não é só para o 2, tá? É qualquer índice par. Às vezes nós lembramos da regra e só queremos usar quando é raiz quadrada. Mas não, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, com o radicando negativo não existe. Muito bem. Tem mais cuidado? Vamos lá? Cuidado número 3. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, aquilo que pode confundir o nosso aluno. O sinal de mais ou menos no resultado. Não sei se vocês lembram, olha lá, ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. E não, atenção, tá? Raiz quadrada de 36 é 6. E não mais ou menos 6. Uai, mas por quê? Eu lembro que eu aprendi na equação do segundo grau que tinha que botar mais ou menos. Na equação tem mesmo. Na equação, eu preciso colocar o mais ou menos. E aí fica aquela dúvida, mas por que na raiz quadrada eu não coloco e na equação eu coloco? Porque na equação, e tem até uma aula especial sobre expressões algébricas, não é? Que fala sobre a questão da letra. A letra é um valor desconhecido. Então, ao quadrado pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, os dois vão dar 36 na equação. Lá na radiciação, não. Lá na operação aplicada direto, é só 6. Então, esse cuidado é muito relevante para a galera não confundir. Só vai ser mais ou menos se vier de uma equação, tá? Fora isso, você não... E o que é uma equação? Tem que ter x. Tem que ter variável, né? Que a gente costuma colocar sempre x, pode ser outra letra, né? Tem que ter uma variável, tem que ter um sinal de igual, tem que ter valores a serem descobertos, tá? Imagina só nós resolvendo uma expressão numérica, aí tem lá uma raiz, aí eu coloco mais ou menos. Eu vou ter 2 possíveis resultados na expressão numérica, né? Por causa desse mais ou menos. Então, só vou usar quando for equação. Pois é. Vamos lá então, anima galera, é hora da prática, porque aqui a gente não fica só na teoria, matemática é prática e o Cascão vem com a gente animadíssimo, como sempre, a gente só não consegue acompanhar ele, A nossa próxima roupa tem que ser igual a do Cascão. Ah, tem? Tu acha? Mas a amarelinha não pode aqui por causa do croma. Não tem problema, a gente vem com a amarelinha. Vamos coloca um amarelo mais escuro assim. É verdade. Aqui na nossa aula de matemática a gente mata as dúvidas e mostra o cálculo. Então é hora da prática, vem com a gente. Na telinha então vamos aos exemplos, juntamente com o Cascão, animados que só. Vamos ver. Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determine o resultado para... Na letra A, nós temos 8 elevado a 2/3, uma potência com expoente fracionário, não é? Mas a gente pode transformar em fração, não pode? Lembra que o que está embaixo fica fora. No índice. Isso. E o que está dentro... O que está em cima fica... No número. No número. Então eu quero a raiz cúbica de 8 ao quadrado? Então, 8 ao quadrado é 64. Então pronto, raiz cúbica de 64, que eu já sei que é... 4. Fizemos algumas vezes, né? E aí é legal porque quanto mais você faz, menos trabalho você vai ter. Porque toda vez que você olhava, essa aqui eu já sei, essa aqui eu já vi. Beleza? É verdade. Agora, nesse caso aqui, ainda não estamos aplicando a propriedade, então vamos resolver passo a passo, né? Nós estamos com a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, Fica que é... mais 16. 16 o quê? Positivo. E quem é a raiz quadrada de 16? É 4. É 4 positivo, né? Por que 4 vezes 4? 16. 16. Primeiro resolvemos dentro dos parênteses, dentro do radical, para depois dar a resposta final. Será que tudo vai ser 4 aqui? Pois é 4. Raiz cúbica de menos 8, agora a gente tem que pensar qual é o número que ele vezes ele 3 vezes dá menos 8. Eu já sei que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, eu já sei que é 2, né? O índice é ímpar? É ímpar. Pode, né? Pode ter valor negativo como resposta? Pode. Então pronto, menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Esse outro não pode não.
Esse Que é outro não negativo e é Paula, ó. Não pode, mas o negativo está fora, professor Maurício. Então pode. Então Deixa pode. ele lá fora, esquece ele. Raiz quarta do número 81. Já fiz, eu lembro que eu fiz. No primeiro exemplo lá, né? Foi. Era o 3, por quê? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Gente, é prática, tá? O nosso Cascão aqui já diz, ó, é prática, tá? Vamos praticar. A gente praticando, a gente consegue bons resultados, né? Tem que fazer. Vamos, tem mais? Bora fazer mais um pouco? Bora. Porque fazendo que se vai longe, então vamos lá. Simplificando a expressão. Nossa Senhora. Então Lascou-se. pega, não sei fazer não, pula. Vamos para a Tô próxima. brincando com os números, já Vamos, não, mas esquece. tem tempo, vamos Tem fazer. tempo? Vamos tentar? Vamos? Vamos, devagarzinho então. Vamos junto, vamos junto. então Você não vamos. tá sozinho, vamos junto, vamos. Não, mas é porque tem radical com radical, eu não sei não. Mas a assim. gente consegue, bora. A gente tá junto nessa. Tá tudo bem. Vamos lá, então. Nós temos aqui, abre, né, o colchete, raiz de 16. Vamos fazendo por partes, né? Vamos começar lá dentro do parênteses. Lá dentro do parênteses a gente tem o quê? Raiz quinta. Esse aqui eu já sei. Acabamos de fazer aqui, ó. Eu vou até voltar aqui. Não é esse aqui? Ah, não, é raiz cúbica de... Não, mas a gente fez, não fez? De 8? É, isso, tá quase aqui, ó. Só que lá tá positivo, né? Então, foi no exemplo lá do pode e não pode. Aham. Então, aqui dentro dessa raiz, nós temos outra raiz, que é a raiz cúbica de 8, que vai ser? 2. 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E esse 4 agora tá dentro do radical também, né? Do grande? É. Ah, então tá, vamos organizar aqui, né? Esse 4 tá aqui dentro, é? É, ela tá multiplicando. Então, pronto. Vamos lá, então, crescendo ele aqui. Vezes 4 ao quadrado. Dá 16. 16. Agora tudo fez sentido. Elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 1. Eu já sei que tudo elevado a 1 vai dar ele mesmo, só que eu não sei quem é o ele mesmo, então não adiantou, né? Quem é ele mesmo? Quem é ele mesmo? Vamos lá, então. Raiz 16, podemos resolver, não podemos? Já, né? Aqui, ó, raiz 16, eu já sei que é 4. Mais. Aí temos ali, ó, raiz quinta de 2 vezes 16? 32. 32. Ah, essa aí a gente já fez também, ó. Vamos subindo aqui? Vamos lá? Vamos. Agora abrimos nosso colchete, 4 mais. Raiz quinta de 32. Bom, é 2, eu lembro. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Isso. Então eu tenho 2 ao quadrado. Fecha, elevado a 1. Vamos lá agora? 4. 2, 4 parênteses. Isso, parênteses. Não elimina Vamos lá. parênteses Não, antes não. 2 ao quadrado? 4. 4, fecha, elevado a 1, né? Agora no nosso colchete a gente tem 8 elevado a 1, o resultado é 8. É 8. Alternativa correta. Alternativa é a letra E. Muito bem. Vocês viram? Parece assustador. E de fato é. Brincadeira. Vamos olhar para eles aqui, olho no olho. Olho no olho. É o seguinte. Parece difícil? Parece. É difícil? É também. É também. Não, é brincadeira. Não, assim, ó. A gente leva na brincadeira para que vocês possam quebrar esse negócio de matemática é aterrorizante, dá medo. Não é. É uma expressão que você olha e fala assim, não sei fazer. Não sei. É uma expressão que você... Daí você começa a fazer, você fala assim, agora eu tenho certeza. Eu não sei fazer. Eu não sei mesmo. Brincadeira. De dentro para fora, sempre expressão numérica, do parênteses para as chaves. Aqui não tem chave, para no colchete. Vai resolvendo de uma por uma. Vai gastar muita folha do caderno, não tem problema. O importante é você fazer operação por operação. E depois você junta o que está pedindo ali. O que está nos parênteses. Está multiplicando, é uma radiciação, está somando. Tem que fazer com calma. Isso é uma coisa importantíssima. Se ficar nervoso, é pior. Só piora as coisas. Então a gente faz com tranquilidade, com calminha, né? O que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo de dentro para fora, né? Lá do comecinho a gente começou lá pelo raiz cúbica de 8 aqui, ó, né?
para depois a gente fazer o 4 ao quadrado, né, para multiplicar, para tirar a raiz quinta. Então fomos expandindo, né, de dentro para fora, tipo aquele diagrama de Venn, né, lembra da interseção? Nossa. Lá quando a gente resolve os problemas, a gente não começa pela interseção, de dentro para fora, aqui é mais ou menos semelhante, similar aí, tá? Agora o quê? Tranquilidade, igual o professor Maurício disse, não adianta afobar, né, ficar afobado, não adianta. Como dizem, né, um ditado popular que eu escuto de uma amiga do Rio Grande do Sul, fica frio e cospe gelo. Ah, eu vos digo, ficar frio e cospe gelo é isso mesmo. Tem que ter tranquilidade, fazendo no passo a passo, não adianta ficar afobado, nervoso, que aí vai dando resultado, né? Agora, claro, acontece de cometer algum equívoco, por isso que vamos fazer juntos, né? A gente ficou brincando aqui, vamos junto, eu te ajudo, você não tá sozinho. Mas é porque é legal, se você compartilhar com colegas, você vai dizer, não, faz aqui primeiro, ó, multiplica 2 vezes 16 primeiro. Ah, não, peraí, vamos tirar a raiz quinta primeiro para depois elevar ao quadrado, né? Então vai um auxiliando o outro e aí sim, com certeza, dá sucesso na certa, tá? E na dúvida, não ultrapasse. Se você viu que o negócio está complicado mesmo, faz o quê? Separa esses termos ali do lado e faz ali fora, lá, ó. 4 ao quadrado, faz aqui do lado, tá? 16. Aí depois ficou 2 vezes 16. Faz aqui do lado a conta, porque quando eu faço só a operação, parece que é mais fácil do que quando eu faço a expressão toda. Sim, verdade. Você vai associando. Mas eu até penso o seguinte, vamos fazer uma mudança aqui, o brincando com números vai ter que ser assim também. Assim como? Assim. Pra brincar com os números mesmo, assim, ó. É mesmo, né? Vamos lá? Então vamos deixar assim mesmo, desse jeitinho assim mesmo pra eles. Mas e depois? E depois eles resolvem. Eles vão ter tempo para resolver, eles têm tempo. É sério? Então vamos lá, vamos mostrar? 1, 2, 3 e valendo! Pronto! Tá lançado o desafio, brincando com os números é desse jeito, é na mesma pegada. O valor da expressão. Toma ali. Toma. Raiz, aí tem lá, ó, raiz espichada. Aí 54 mais a raiz de 78 mais a raiz de 9. Percebam que na leitura, o último ficou sozinho. Ó, a raiz de 54 mais raiz de 78 mais raiz de 9. Vem de dentro para fora, que é bem facinho, Vem aqui, facinho vamos lá, de mesmo. dentro para fora, vamos conversar aqui um pouquinho. De onde a gente vai começar? Fica a dica, né? A gente não começa de dentro para fora, então a gente tem que começar pela raiz do 54 ou pela raiz do 9? Não né? vou nem falar. Eu não vou nem falar o que eu li aqui, é matemático teca, né? Eu li matemático eca. Aí eu pensei, aí os alunos vão dizer, eca mesmo, eca mesmo, não é uma expressão dessa para resolver no brincando com os números, vocês estão nos tirando, né? Não, mas vamos lá, a gente vai praticar, vamos se desenvolver aí que dá tudo certo, tá bom? Então é isso, né? Nossa aula de radiciação, a gente deu os primeiros conceitos, as primeiras definições, já resolvemos algumas coisas, fizemos alguns exemplos, mas na próxima aula a gente vem com as propriedades, que é daquele jeito, né? Ajuda. Se não quiser usar, não usa. Mas ela vem para ajudar e para trabalhar junto com vocês um processo mais, às vezes, mais prático, mais rápido, mais fácil, que é o que vocês precisam fazer no Enem da vida, né? E aí, olha só, agora é o seguinte, se não me falta memória, essa é a última operação que a gente trabalha com eles, né? Operação mesmo assim de relembrar. Verdade. Daí para frente, nós vamos encaixar mais alguns detalhes, né, de álgebra, de letra, e aí já começa de fato ali o estudo mesmo de assuntos pertinentes ao primeiro ano. Já vimos alguns, que nós falamos de conjuntos, falamos do diagrama de Venn, mas é importante que vocês tenham essas 4 mais 2 operações bem reforçadas. E como que você vai reforçar? Se tem dúvida, estuda mais. Cola no colega. Tem aquele colega que sabe fazer, que resolve, que entrega tudo rapidinho? Cola nele. Não é para colar dele. Atenção, tá? Cola nele. Vê por que tu fez assim? Não, mas por que deu isso aqui? Né? Não é para colar dele, para olhar e falar que é 3, que é 2. Não, por favor, tá? Não, é para a gente compartilhar ideias, experiências para chegar num resultado final bem bacana, tá certo? Então tá, né? Estamos finalizando a nossa aula aqui, mas a gente já volta com revisão, a gente volta com a correção das atividades, mas eu acredito que todo mundo vai tirar de letra isso aí já é assunto velho conhecido de vocês, é só buscar na memória e recordar alguns tópicos que dá tudo certo, tá? Até já! Tchau, tchau!